Fala-se muito a propósito da bactéria super que apareceu no Hospital de Gaia a infectar uma série de pessoas, uma das quais era enfermeira, a quem desejamos paz à sua alma, que faleceu, e essas pessoas, ela estava no grupo das 8 que faleceram, essas pessoas são vítimas inocentes de uma incapacidade que há hoje e que resulta da resistência da bactéria aos antibióticos, sobretudo, que eram muito usados e que davam algum resultado, mas com o abuso e o uso abusivo desses antibióticos, em muitas coisas que muitas vezes poderiam ser resolvidas de outra maneira, e aqui os enfermeiros também têm uma palavra a dizer e às vezes estão muito calados, não é? E esses antibióticos, que servem muitas vezes para fazer o cumprimento dos vencimentos com aquelas comissões que as farmácias deixam, ou os laboratórios, o resultado hoje está à vista e esses abusos têm que ser reprimidos drasticamente. Porque também as pessoas, ao não reagirem positivamente ao antibiótico, correm perigo de vida, como aconteceu. Ora, nós temos vindo a atacar este problema, até porque o hospital onde tratamos este surto de bactérias super resistentes aos antibióticos foi no Centro Hospitalar de Helena de Gaia, o hospital que dá o nome de Eduardo Santos Silva, que era um antigo sanatório, tem 100 e poucos anos de existência, e esse sanatório é evidente que tinha lá uns bacilos de coca, porque era um sanatório exclusivamente destinado a albergar tuberculose. Ora, essa luta antituberculose, é uma luta que deixa rastro, e lembro-me que antigamente havia por norma queimar tudo que dizia respeito e que estava próximo do tuberculoso, que entretanto falecia, queimavam. Era norma do povo, era por instruções da Direção-Geral de Saúde, que isso acontecia e, portanto, as pessoas limpavam tudo que fosse relativo a esse tuberculoso falecido, era queimado. Não aconteceu isso com o Hospital de Gaia, entretanto foi transformado, renovado, investiu-se lá muito dinheiro e aquilo tem ótimas condições para algumas situações, por exemplo, a cardiologia é modular, mas, entretanto, surgiu um surto de infecções destes provocadas pela tal Klebsiella, que é uma bactéria que tem, sobretudo, a possibilidade de ter infecções que muitas vezes não estão diretamente relacionadas com o intestino, onde vulgarmente se aloja, mas até podem provocar pneumonias, etc. É daí o nome dela, pneumonia, Klebsiella pneumonia, e, portanto, nós temos de ter todo cuidado, porque o Centro Hospitalar de Gaia, onde isto aconteceu, foi no pavilhão central, sobretudo, não tem condições de isolamento de quaisquer doentes que estejam portadores de quaisquer infecções, sejam elas quais forem. E como não tem condições, a nossa sugestão é que deviam fechar, e conhecem certamente, já ouviram as minhas declarações públicas sobre esta matéria. Mas há antecedentes que vale a pena lembrar. Eu lembro-me do médico que foi um particular amigo e que trabalhou no Hospital de São João como anestesista, chamava-se Pedro de Castro e morreu novo com um cancro no pulmão. Tinha uma característica, além de ser boa pessoa e honesto, fumava e desalmava e morreu de cancro de pulmão por essa razão ou outra. A verdade é que faleceu já há muitos anos. E era um médico que era pobre, deslocava-se no seu Citroën 2 cavalos, ele dizia que era só um porque o outro era ele. E, portanto, nesse Citroën 2 cavalos, em que o Dr. Pedro se deslocava, refletia-se de facto a sua qualidade de médico e que era um bom anestesista do serviço de oncologia do hospital. Mas tinha um amigo que tinha um filho com 7 aninhos, e esse filho
tinha habitualmente pneumonias com certa frequência, que 2 antibióticos de natureza diferente normalmente resolviam em 3 dias. Era assim que o médico assistente garantia aos pais a cura das pneumonias. Mas há sempre um médico. Um dia o Dr. Pedro Castro, porque o médico assistente do miúdo foi de férias, pediu para que ele fosse recebido no consultório lá pelo Dr. Pedro Castro, porque era amigo do pai do miúdo e, como tal, foi ver o miúdo que até teve um sintoma patognomónico, ou seja, como sabem os enfermeiros, que é o arrepio solene. E o arrepio solene até faz abanar a cama e, portanto, é uma característica insofismável de que estamos perante uma pneumonia. E o pai foi referindo ao meu velho amigo, Dr. Pedro Castro, que o médico assistente curava as pneumonias do menino em 3 dias. E desabafava ele comigo. E não quero ver o meu azar, é que o miúdo estava mesmo com uma pneumonia. E tive que dizer ao pai que em 3 dias eu não curo pneumonias. Portanto, teria que procurar outro médico, porque eu não era capaz de curá-lo em 3 dias. Claro que ficou a ser o Dr. Pedro a assistir o miúdo, mas como tinha prometido, não curou a pneumonia em 3 dias. Claro, quem está atento àquilo que eu estou a dizer, pode facilmente induzir uma coisa muito simples. Ou o diagnóstico das pneumonias era falso, e era natural de tudo, ou não há pneumonias que se curam em 3 dias, mesmo que seja com muitos antibióticos à mistura. Simplesmente. É este o abuso que é muitas vezes generalizado para doenças que classificam com diagnósticos bizarros, mas que não correspondem à realidade, são diagnósticos fictícios, mal arquitetados e infundados, que muitas vezes levam ao uso de medicamentos, dos quais destacamos os tais antibióticos, para resolver problemas que poderiam ser resolvidos com calos de cebola, ou cascas de alho, ou outras coisas do género, que normalmente são até mais eficazes para a solução desses casos. Eu lembro este amigo para lembrar também que, exatamente no hospital, e começa-se agora a dizer, e isto chegou ao Hospital de Gaia, que efetivamente há um problema que é exatamente o resultante do abuso dos antibióticos. Claro que fica lá para trás. É a época em que nós não tínhamos antibióticos, mas tínhamos criolinha, tínhamos lexívia, tínhamos lisol, tínhamos formol, todos estes, sobretudo com a criolinha na cabeça, desinfetantes poderosíssimos que não havia bactéria nenhuma que lhes resistisse. E, portanto, as infecções hospitalares, que não eram resolúveis com antibióticos, não existiam, tínhamos que as limitar o mais depressa e o mais cedo possível. Eu lembro aqui que Florence Nightingale foi uma das inventoras de métodos que combateram a erisipela e a gangrena gasosa de maneira eficaz, ao ponto dela, na Guerra da Crimeia e nos hospitais que apoiavam essa guerra, reduzir a mortalidade de 42% para 2%. Os enfermeiros têm que pôr os olhos nestes antecedentes, têm que começar a ser criativos e a inventar novos métodos, sobretudo estarem muito atentos, não só ao uso de antibióticos, que em alguns locais já utilizavam para prevenção de infecções pós-operatórias, como também têm que estar muito atentos às pessoas que andam a fazer as limpezas nos hospitais, contratadas por empresas contratadas pelo hospital, que não têm a mínima qualidade para o serviço que estão a fazer. E se os enfermeiros tiverem um bocadinho de respeito por si próprios e pelos doentes, devem começar a virar-se com alguma virulência para o ataque a estes desleixos e às doutorices que normalmente informam as comissões de controle de infecção, que tem que ter um professor de bacteriologia, tem que ter não sei o quê, e depois o resultado está à vista. É que isto requer atitudes práticas e objetivas. Não podemos estar aqui a fazer ficção científica.